Paz Igreja. Amém. Olha, quão maravilhoso é Deus, né? Esse devocional que a Vera nos trouxe hoje, ele me trouxe inúmeros textos bíblicos, né? Não somente os 3 textos que ela leu, mas que ela ouviu que ela expôs aqui. E fazendo a reflexão nessa condição de que Deus ele não estava ouvindo as orações. Veio um texto a mim que diz que na Bíblia fala que este povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a Bíblia nos recomenda que nós temos que nos aproximar de Deus para Ele chegar até nós, certo? A Bíblia fala que a oração de um justo muito pode em sua eficácia. Quer dizer, então o justo é aquele que se aproxima de Deus. E aquele que se aproxima de Deus, ele vive uma vida de obediência. Aquele que não tem a sua oração atendida, ouvida por Deus, certo? É aquele que não está nem aí para Deus, não quer andar em obediência a Deus, quer viver a vida a seu bel prazer, da maneira que lhe agrada, não aquela maneira em que agrada ao soberano. Muito legal isso. A Verinha falou também, no último texto de Pedro, sobre o marido, ela falou do marido que pedir sabedoria. Legal. O marido tem realmente que ter sabedoria para conduzir, mas não é a sabedoria humana, é a sabedoria que vem do trono de Deus, tá? Não do conhecimento do homem. Então, nós temos que viver esta dádiva de Deus, essa graça de Deus, essa sabedoria que Ele pode nos entregar. Mas também a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, e é a tola com as suas mãos. A mulher também tem que ser sábia. Não esqueça, homem e mulher, quando se juntam, quando têm intimidades, tá? Eles deixam de ser carne diferente, eles vivem como se fosse uma só carne. A responsabilidade do sacerdócio é do marido, mas a mulher tem a responsabilidade de ser a mulher sábia e a sua ajudadora idônea. Ambos têm que andar em obediência a Deus. Não adianta o marido ser o sacerdote e a mulher tomar para o outro lado. Não adianta a mulher viver sabiamente edificando a sua casa e o marido não se interessar em ter compromisso em obedecer a Deus. Eles são só uma carne, então eles têm que andar juntos. Exatamente, são só uma carne. Tá? Muito legal. Se a gente começa a refletir no que Deus está trazendo à igreja, a gente vai se alimentar, a gente vai entender. Tá? A gente não vem aqui para ouvir, entrar por um lado, ouvir e sair do outro. A palavra de Deus ela tem que ser guardada aonde? Nos nossos corações. Para quê? Para que a gente possamos praticá-la. Amém? Amém? Muito legal. Gente, eu não me lembro se eu desejei a graça de Jesus Cristo para com todos nós. Mas se desejei, vou desejar de novo. A graça de Jesus Cristo sobre nós. Amém? Amém. Eu estou aqui e eu estava me lembrando de um texto que Deus falou ao meu coração. E eu creio que é pelo dom ministerial que Ele tem me chamado. Abra sua Bíblia, não é esse texto que a gente escreveu, não faz parte da ministração de hoje, mas eu quero deixar bem exposto. Deus ele fala no cada um que vai ser exposto na obra do Reino de Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 18, de 9 a 10. Atos, capítulo 18, de 9 a 10. Podemos ler?
Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Eu sempre estava pedindo para Deus para que Ele me usasse com ousadia e intrepidez, mas eu me sentia meio aquado, meio temeroso, né? Mesmo quando eu orava a Deus pedindo ousadia e intrepidez para levar a mensagem do Evangelho da Salvação, pregar a toda criatura, né? Eu tinha extremamente dificuldade de me posicionar na frente e ministrar qualquer coisa referente à obra do Reino do Senhor. Mas quando Deus me trouxe essa palavra, eu entendi: eu preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Ser forte e corajoso. Não temas, eu sou contigo. Então, se hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui na frente, é porque eu entendi que eu tenho responsabilidade na obra de Deus. Tá? É fardo? Não é fardo. Não é fardo. Tá? Mas é obrigação fazer de maneira responsável e com compromisso. Então eu vejo assim legal que a gente tem visto cada vez mais os irmãos terem interesse de vir aqui para frente. Porque essa obra não é do pastor, não é do irmão Arquimedes, não é minha, não é de qualquer um. Essa obra é de todo mundo, de toda a igreja, porque essa obra é do reino dos céus. Tá? Essa obra não é conduzida pelo pastor, não. O pastor, sim, ele tem autoridade espiritual sobre a igreja, está ligado por Cristo Jesus. Mas todos têm que ter interesse, compromisso, responsabilidade e, principalmente, têm que querer. Tem que querer. Amém? Feito isso, nós podemos agora iniciar a nossa ministração com um tema que eu posso dizer assim, que talvez eu tenha um pequeno conhecimento sobre isso, recente, tá? Mas eu vejo que tenha sido um desafio de Deus para comigo. Né? Eu, orando a Deus, eu sempre peço que Ele me traga o assunto em cima do que vem. Eu me interesso em buscar, de fazer estrutura, de ler, de aprender. E eu fiz um propósito com Deus e, tipo assim, vou abrir o YouTube e a primeira administração que chegar, eu vou pegar esse título e vou para cima, para a administração, para trabalhar para essa administração. E aconteceu de falar com o cuidado que nós devemos ter com o nosso povo. Tá? Nós vamos ver porque nós temos que ter cuidado. Tá certo? Então, para começar, eu quero usar um texto, Efésios 5 a 29, eu quero usar como uma base para o que nós iremos refletir, meditar aqui na palavra do Senhor. Abra a Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta. Em outras versões, se usa a outra expressão, antes a nutre. E dá cuida como também Cristo o faz com a igreja. Então, baseado neste texto que nós vamos ministrar esta noite. Amém? Amado Deus, pedimos a Ti, Senhor Deus, que a unção do Teu Espírito Santo, Senhor, esteja, Senhor Deus, sobre todos nós, para que possamos, Pai, ter o entendimento, a revelação e o discernimento, ó Deus, da Tua palavra, Senhor, e para que a Tua palavra, Senhor, ela atinja o propósito para o qual ela tem sido enviada, Senhor. Usa-me, Pai, a mim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Abre os nossos corações, Senhor. Deus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Queremos, sim, Deus, entender, ó Deus, tudo aquilo, Pai, que é do Teu reino, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai,
Tira toda a barreira, toda a dificuldade, Senhor, que se apresentar aqui, Senhor, para que essa administração, Pai, não seja levada, Senhor, para o conhecimento, ó Deus, de cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor, que possamos entender, Senhor, o que Tu está requerendo de cada um de nós. Nós te pedimos isso, Senhor, através do nome precioso, do nome poderoso de nosso Senhor Jesus. E a igreja diga amém. 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 Então nós vemos aqui que Jesus ele cuidou do seu próprio corpo, pois a Bíblia nos diz que ela nos apresenta que Jesus ele descansou, ele se alimentou, ele bebeu e ele caminhou, ou seja, ele exercitou. Nós temos que entender, vamos ver agora um texto onde nós vamos ver que nós não somos só corpo e carne, como também somos seres espirituais. Precisamos de alimento espiritual, assim como o nosso corpo precisa de alimento natural, né? Em Mateus capítulo 4, versículo 4, fala assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de quem? A Bíblia está mostrando que o homem necessita do alimento natural, do pão, mas ele vai viver só desse alimento natural. Mas agora, depois do novo nascimento, ele se tornou também um ser espiritual. Então ele precisa se alimentar com o quê? Palavra. Com a palavra que sai da boca de Deus, né? Com a sua palavra, tá certo? A gente sabe que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de quem? Romanos 10:17. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então não temos que só nos alimentar com o que é natural, para o nosso corpo físico, porque hoje nós somos homens e mulheres espirituais, mas habitamos ainda em um corpo, certo? O novo nascimento, ele nos traz a natureza espiritual, mas habitamos um corpo, como eu falei agora. Vamos ver isso em João, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: o que é nascido da carne é o quê? Carne. E o que é nascido do Espírito é o Espírito. Quando ainda não passamos pelo novo nascimento, nós somos apenas nascidos na carne, segundo a descendência de Adão, certo? Mas a partir do momento que nós nos arrependemos, confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, passamos pela porta, e essa porta é o próprio Jesus, a porta estreita, em que poucos passarão por ela, tá? Muitos passarão pela porta que é larga, que é a porta da perdição. Quem passa por essa porta, que essa porta é Jesus Cristo, vai para o quê? Para a salvação, certo? Então, quando nós passamos por essa porta, deixamos de ter aquela natureza pecaminosa da descendência de Adão, nos tornamos homens e mulheres espirituais, certo? E agora nós somos seres espirituais. Nós passamos pelo novo nascimento, então precisamos sim alimentar a este espírito que ainda habita nesse corpo. Nossa vida agora, ela é gerenciada, ela é dominada, é direcionada, é governada pelo nosso espírito, não mais pela nossa alma. Então vemos, temos um corpo que precisa sim ser cuidado. Por que esse corpo precisa ser cuidado? A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Paulo, ele exortou a Timóteo para cuidar do seu corpo. Nós sabemos que Paulo, no ministério dele, ele apresentou muitos sinais, muitas maravilhas, mas no tocante ao aconselhamento que ele dá a Timóteo, tá? Ele aconselhou para que Timóteo cuidasse do próprio corpo, e não na questão de, em vez de orar, para mais uma vez apresentar um sinal de maravilha, de um prodígio, de uma cura,
ele preferiu aconselhar para que Timóteo ele cuidasse do próprio corpo. Diz assim em 1 Timóteo 5,23: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Muitos estudiosos, muitos teólogos afirmam que naquela época a água era de uma qualidade bem precária, tá? E isso trazia algumas enfermidades ao estômago. E Paulo, em vez de orar para que Timóteo ele pudesse ser curado das enfermidades, ele aconselhou a beber um pouco do quê? Do vinho. A gente também tem que entender que o que fazemos com o nosso corpo, as escolhas que fazemos de cuidar corretamente ou não do nosso corpo, nós podemos determinar se nós vamos prolongar os nossos anos de vida ou se nós vamos apenas viver aquele tempo determinado de vida, ou, que é pior, se nós vamos diminuir o tempo de vida por conta de mazelas que possamos estar fazendo com o nosso corpo, ou seja, que nós possamos estar fazendo com extravagância, não cuidando da saúde do nosso corpo. Vamos ver, olha o que diz em Eclesiastes 7,17. Nós vamos ver aqui que nós temos um tempo de vida, mas que nós podemos abreviar. Não seja demasiadamente perverso, nem seja louco, porque morrerias fora do teu tempo. Nós temos um tempo para morrer, mas podemos abreviar se não cuidarmos corretamente da saúde do nosso corpo, tá? Em Efésios 6, capítulo 2, ao versículo 3 diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quer dizer, quando nós escolhemos honrar ao nosso pai e à nossa mãe, tá? Nós podemos prolongar esse tempo determinado que nós temos. Isso aí é um princípio espiritual, certo? Quando a gente tem a mazela de não cuidar da saúde do nosso corpo, é no mundo natural. Então, nesse princípio espiritual, nós podemos aumentar o tempo de vida que nos foi determinado. Quem aqui lembra do rei Ezequias, que orou e teve mais 15 anos de vida acrescentados? Ele tinha um tempo, estava chegando aquele tempo da morte dele. Ele orou a Deus e Deus ouviu a oração dele. E ele teve mais de 15 anos de vida. Tá? Então ele foi prolongado no princípio espiritual, ele orou a Deus. Nós podemos também dizer, porque nós vamos ler o texto aqui referente ao apóstolo Paulo, podemos dizer, porque entendemos que o céu ele pode esperar. O céu ele pode esperar. Olha o que diz em Filipenses 1, de 21 a 25. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo achava que o melhor para ele naquele momento era ele morrer, porque era lucro ir para junto de Cristo, passar a eternidade com Cristo. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Paulo está em dúvida no escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo sabia que estar na presença do Senhor, ou seja, ele morrer para Cristo, tá? Ia ser uma coisa que ele nunca teria experimentado vivendo neste corpo. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, permanecer nesse corpo. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Quer dizer, Paulo sabia que ir para Jesus Cristo, ele morrer, ir para a glória, estar do lado do seu Senhor, na presença do seu Senhor e Salvador, era muito mais gratificante, era uma coisa que ele não podia nem mensurar, né?
Mas ele sabia que ainda ele poderia atender ao trabalho, ao serviço, à obra do reino de Deus. E ele escolheu preferir ainda ficar aqui. As escolhas que podemos fazer, o apóstolo Paulo escolheu ficar, como eu falei agora. Vamos ver, falando em morte, ao tempo determinado, nós vamos ver duas passagens em Jó. A primeira no capítulo 5, no versículo 26, fala assim: em robusta velhice. Nos remete a entender em robusta velhice, com saúde. Entrarás para a sepultura como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Quer dizer, quando se recolhe esse feixe de trigo, se recolhe ele quando ele está verde? Não, o tempo de recolher quando ele está maduro. Né? Então foi assim que foi a partida para a glória de Jó. Em robusta velhice, entrarás para a sepultura como se recolhe. Quer dizer, quando você estiver pronto, né, em robusta velhice, você será colhido. Em Jó 42:17, então morreu Jó velho e farto do quê? Morreu velho. Mas eu te pergunto, morrer velho quer dizer que você viveu com qualidade? Pode ser que não. Nem sempre. Tem pessoas que estão com 80, 90 anos, mas vivem acamados há 10, 15 anos, por conta que lá no início não cuidaram da saúde do seu corpo. Então, quer dizer, nós temos a possibilidade de morrer velho, mas também temos, através das nossas escolhas, a oportunidade de morrer velho, mas com qualidade de vida, até descendo dessa vida. Robusta velhice, como morreu Jó. Agora a gente também tem que entender que nós não podemos fazer com o nosso corpo o que quisermos, porque este corpo, ele não é nosso. Quem aqui pode dizer que foi comprado? Alguém aqui foi comprado? Sim. Claro. Então, se você foi comprado, você se pertence? Não. Você não é mais seu dono. Não é verdade? Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, do 13 ao 20. O apóstolo Paulo ele começa a referir e depois ele vai dizer, vai chegar onde ele quer chegar. Os alimentos são para o estômago, assim e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. A gente já começa a perceber que o nosso corpo não é para a impureza, é para o Senhor. E o Senhor é para o nosso corpo. Nós temos o que dentro de nós? O Senhor, que é o Espírito Santo. A Bíblia não fala que nós somos templo do Espírito Santo? Deus ressuscitou o Senhor, Deus ressuscitou Jesus Cristo. E também nos ressuscitará a nós com o seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e lhes faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ele está falando aqui da imoralidade. Tá? Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne? Quando o homem com a mulher mantém uma intimidade sexual, ele vai se tornar uma só carne. Tá? O correto, o preferido tem que ser dentro da aliança do casamento. Fora isso, está fora da regra de Deus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ele está dando exemplo de que homem e mulher, quando se unem, são uma só carne. Quando você se une com o Senhor, você é um só com ele. Tá?
alguém espírito, tá? Fugir da impureza qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o quê? Contra o próprio corpo. Poxa, você está pecando contra o corpo que não é mais seu. É de Jesus Cristo. Certo? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, é o que a gente diz agora, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, Deus, para glorificar a Deus, a gente não tem que cuidar bem da saúde do nosso corpo. Porque esse corpo é teu, não é de ninguém, é do Senhor Jesus. Você foi comprado. Há uma responsabilidade sua de cuidar bem do seu corpo. Quando você não se alimenta de maneira adequada, quando você faz muitas extravagâncias, você está prejudicando um corpo que não lhe pertence. Pertence a quem? Mas uma vez eu pergunto, a quem pertence o seu corpo? Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito bem. Nós estamos aprendendo isso. Vamos dizer assim, vamos ver textos que nos mostram que nós fomos comprados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 5, versículo 9, diz: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar um livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Todo aquele que o sangue de Jesus comprou passou a ser posse de Deus, pelo peso do sangue derramado no sacrifício de Cristo Jesus. Então, meu irmão, nós temos que entender. Nós temos esse tempo determinado, nós podemos abreviá-lo ou podemos prolongá-lo, certo? Muitas das vezes nós vemos pessoas até tendência a Deus, obedientes a Deus, mas em uma certa área, que é do cuidado do corpo, estão sendo negligentes e às vezes partem cedo demais, podendo ser muito usados, como o apóstolo Paulo foi usado. Ele preferiu para Cristo, não foi, preferiu ser usado por Deus para levar o ensinamento do Evangelho. Nós também não temos o direito de produzir nenhum dano neste corpo. Não vou dizer no nosso corpo, porque não é nosso. Não temos nenhum direito de produzir nenhum dano neste corpo que é do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 a 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O nosso corpo é sagrado, porque ele é santuário de Deus e nele habita o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Agora, alguém que destrói o seu corpo, Deus ele vai destruir o quê? Se ele já destruiu o corpo. Me diga, nós somos feitos de quê? Espírito, alma e corpo. Se alguém destruir o corpo, trouxer dano para o corpo, Deus vai destruir com ele. O que vai acontecer? Ele não herdará a salvação. 1 Coríntios 3, 16 a 17. Vai ler alguma coisa? Não? Tá? Então é assim, nós temos que entender, nós temos que zelar por este corpo que não é mais nosso, porque nós somos comprados, nós temos que ter cuidado, não podemos ser irresponsáveis na obra do Senhor. A Bíblia diz que aquele que faz a obra do Senhor negligentemente, ele é chamado de quê?
de maldito. Cuidar do nosso corpo precisa que nós tenhamos responsabilidade. Do nosso corpo não, do corpo que já não é mais nosso, mas é de Cristo Jesus, nós precisamos ter responsabilidade, para não sermos chamados de malditos. Nós vamos ver algum aspecto relacionado a alimentos e vamos ilustrar a importância que tem, e a Bíblia nos mostrando, simbolizando o alimento. Nós vamos ver lá em Gênesis que a tentação não se limitava à comida, mas ela vinha mascarada pela comida, porque Deus tinha dito para não comer o fruto da árvore do quê? O conhecimento do bem e do mal. Ele vinha encarregado de um fruto. O que é um fruto? É um alimento? É uma comida? Claro. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e deu. Gente, opinião minha, mas eu acho que a Bíblia está nos mostrando que nós devemos ter cuidado com aquilo que a gente come. Né? Podemos estar comendo alguma coisa que Deus não tem se agradado. Podemos estar vivendo uma vida somente na carne. Estamos esquecendo o lado espiritual, que é necessário alimentar também. Podemos estar investindo nosso tempo, alimentando a nossa carne, com programas, com atitudes, com escolhas que nos distanciam de Deus. Deus está todo o tempo. Vem por perto de mim. Eu vou te aproximar de ti. Vem para junto de mim. Eu vou te esconder debaixo das minhas asas. Eu vou cuidar de ti. Eu vou te entregar do meu amor por ti. Eu vou cuidar da tua necessidade através da tua fé. Deus está falando o tempo todo conosco. Não faz isso. Não alimenta a tua carne. E carne, meu irmão. Muita gente pensa, associa a carne só a imoralidade, a pornografia. Não. Carne é tudo aquilo que nós vamos fazer que não agrada a Deus. Pode até não ser de obediência, mas você pode não estar agradando a Deus. Quando você deixa de vir para a igreja, para preferir um outro programa, não é pecado, mas você está agradando a Deus. Quando você deixa de subir a presença de Deus, você está agradando a Deus? Não, você está alimentando o quê? Sua carne. Você está praticando imoralidade? Não. Mas tudo aquilo que te afasta de Deus não é uma escolha sábia. Procura sempre, meu irmão, minha irmã, fazer a escolha daquilo que te aproxima de teu Deus. Vamos ver uma outra passagem bíblica, também se refere à comida. Eu não sei porquê, mas a Bíblia me chama para isso. Então, alguma importância tem. Nós sabemos de dois irmãos gêmeos, filhos de Jacó, quem eram? Filhos de Jacó, não. Filho de Isaac. Era Jacó? Esaú. Esaú, ele trocou o direito de primogenitura dele por conta do quê? Pelo prato de lentilhas. Mais uma vez, a Bíblia nos leva a observar alimento envolvido na questão lentilhas. Esaú deixou de exercer o direito de primogenitura dele por conta de um prato de lentilha, ou seja, de um prato de ensopado. Vamos lá em Gênesis 25, 29 a 34. Tinha Jacó feito um cozinhado
Quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, e quem me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e um cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim despesou Esaú o seu direito de primogenitura. Aqui está falando no final que Esaú desprezou, por conta de alimento, o seu direito de primogenitura. Algo que Deus tinha determinado. Tá certo? Nós vamos ver o povo caminhando para o deserto, murmurando pela comida que eles estavam comendo. O que é que eles estavam comendo? O que caía dos céus? O maná. Mas eles estavam fazendo uma associação da comida com aquilo que eles tinham na época da escravidão no Egito. Eles estavam sentindo saudades da comida do Egito. Em Números capítulo 11, versículo 4 a 6, diz assim: e o populacho significa multidão de pessoas de uma camada social, uma turma, que estava no meio deles, veio até grande desejo das comidas dos egípcios, novamente comida, pelo que os filhos de Israel tornaram-se a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Eles não estavam contentes com aquilo que Deus estava providenciando para o sustento do seu corpo. Eles não estavam passando fome. Estavam passando fome? Não. Eles tinham o maná que caía diariamente dos céus. Mas o que é que eles estavam com saudade? Da comida dos egípcios, de carne. Cara, eu quero me alimentar com carne. Mas na verdade, se a gente for refletir, eles estavam com saudade da escravidão. Eles estavam comendo maná, mas eles eram um povo livre agora. Estavam saindo da escravidão, mas eles estavam desejando voltar ao Egito para comer o quê? Carne para ser escravizado. Ser escravizado para comer carne, enquanto Deus está te dando maná. Come esse maná. Continua livre. Come desse maná. O teu sustento. Não, eu quero carne, eu quero voltar para a escravidão. Meu irmão, você já foi liberto do poder do pecado. Jesus Cristo, quando morreu, ele fez justificação da sua vida. Você já passou pela porta. Mas não, tem muita gente ainda querendo voltar para a escravidão, querendo voltar para o Egito. Para comer o quê? Carne. Deus está te oferecendo maná, vida eterna, salvação, justificação, santificação. Mas a pessoa está querendo o quê? Carne, eu quero ser escravo do pecado. Deus não está te alimentando para você ser escravo do pecado. Conhecereis a verdade vos libertará. A obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo não foi somente para a salvação, mas para uma vida que vai passar por um caminho até chegar na eternidade de santificação. Santificação requer o quê? Obediência. Mas o povo aqui, vendo todos aqueles milagres, o mar se abrindo, o maná caindo, mas o povo desejoso de comer carne, queria voltar para a escravidão, queria continuar preso. A mesma coisa acontece quando fazemos as escolhas erradas. Nós podemos estar querendo, até inconscientemente, continuar escravizando, porque aquilo que te escraviza, ele é o teu dono. Se o pecado, ele te aprisiona, ele te escraviza, ele é o teu dono. Mas Jesus Cristo, ele veio para que você tivesse vida, e vida em abundância, vida livre do poder do pecado. Meu irmão, minha irmã, Jesus se ofereceu
para que você comece do melhor maná que cai do céu. O maná de Deus, comece e participasse da Santa Ceia. Jesus repartiu o pão da Santa Ceia e simboliza o quê? O corpo dele, e derramou seu sangue. Não é verdade? Que é o símbolo da nova aliança. Você anda aliançado com Deus agora, através do sacrifício do sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não, temos que querer carne. Carne é o que me importa, carne é o que me interessa. Interessa é você comer aquilo que Deus está te dando. É salvação, é vida nova. Eis que tudo se fez novo. Correto? Se nós paramos, eles choraram para comer carne. Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Além de tudo, desprezavam, menosprezavam aquilo que Deus estava dando como provisão para eles. Isso é um erro gravíssimo. Isso é um erro gravíssimo. Deus entregou da sua graça, favor imerecido, mas a graça ela não fica só na salvação. Ela é uma força que te capacita a te vencer a força do pecado. Ela te faz, porque você vai ver nessa graça Jesus Cristo, e você vai entender que Jesus Cristo em tudo foi obediente, ele vai entender. E também você pode ser obediente, como Cristo foi. Este é o exemplo da graça de Deus. Mas vamos ver também outra ilustração. Qual foi o alimento usado na tentação, na primeira tentação que Satanás fez a Jesus? Em Mateus 4, 13 e 4 diz assim: então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em quê? Pães. Satanás falando isso. Já correu aqui, só um momentinho, deixa eu voltar. Jesus, porém, respondeu: nem só de pão viverá. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós vemos esse texto logo no início. Então, mais uma vez, Satanás ele tentou Jesus pela palavra. Agora, Jesus, o verbo vivo, o verbo encarnado, será que ele conhecia a palavra? Ele é a própria palavra. Que Jesus respondeu: não só de pão viverá o quê? O homem. O que nos remete a entender que nós vamos viver também para alimentar não só esse corpo que não nos pertence mais, mas alimentar o nosso espírito com as Escrituras, com a palavra de Deus. Existe também, a Bíblia nos mostra que existe uma relação de idolatria pela comida. E quando existe essa relação, é algo que concorre com o lugar de Deus nas nossas vidas. Em Filipenses 3,19 fala: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o vento, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Nós temos que nos preocupar com coisas terrenas, sim, tá? No nosso dia a dia, no nosso meio de trabalho, no nosso âmbito de trabalho. Mas será que é só com coisas terrenas? Hoje em dia, nós somos espirituais, nós temos que nos preocupar com as coisas que são celestiais. Esse povo aqui está se preocupando só com o que é daqui, mas aquilo que é do alto não está se preocupando. Muitos de nós deixamos de ter mais Deus porque não damos a devida importância das coisas que têm vindo do alto para nós. Bênçãos, muitas bênçãos, Deus ele promete sempre
amor de cada um de nós, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Isso é a demonstração do amor de Deus. Muitas das vezes nós comemos de uma forma exagerada, desregrada, de uma maneira descontrolada até de sentar à mesa. Eclesiastes, no capítulo 10, 17, diz assim: ditosa tua terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças e não para benedício. Outras versões falam do banquete. Esses reis, esses príncipes, eles sabem que o alimento é para o quê? Para a reposição das energias. Nós sabemos que o nosso organismo, ele precisa deste alimento. Nós precisamos estar sempre recarregando essa bateria. Agora nós vamos ver que o alimento é necessário para este corpo que é nosso Senhor Jesus. Que o alimento, que o nosso corpo precisa de alimento diário. Em 1 Reis 19, 5, 8, diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zinco. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um poucozinho sobre pedras em brasa, e uma botija de água comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, o alimento nutrido do corpo, das tarefas diárias, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, no monte de Deus. Está se falando na forma de Elias aqui, tá, gente? A gente percebe. A primeira vez ele comeu, dormiu, hoje veio a segunda vez, acordou ele comeu de novo. Come, deita, dorme. Come, deita, dorme. Come, deita, dorme. Mas você tem que entender por que foi assim essa sequência. Come, deita e dorme. Porque ele ainda teria 40 dias de uma longa caminhada. E essas duas refeições, uma antes de dormir e uma depois que acordou, era para ele suportar aquele 40 dias de longa caminhada. Temos que entender, nós temos que nos alimentar, mas façamos isso de maneira correta. Eu fui vítima. Hoje esse entendimento, essa administração que eu trabalhei, me trouxe entendimento que eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu tenho glicemia, uma diabetes adquirida por má alimentação, porque não cuidei do meu corpo. Anteriormente eu não tinha esse esclarecimento que eu precisava cuidar deste corpo, que não é meu, que é do meu Senhor Jesus, eu sou mais dono dele, de maneira adequada, e não cuidei. Então Deus sempre vai exigir da gente a nossa responsabilidade, sempre, neste relacionamento que Ele mantém com cada um de nós. Tá? Que nós possamos sempre observar. Se eu comer dessa maneira, eu vou estar agradando a Deus? Eu vou estar cuidando e zerando desse corpo que não é meu? É tão importante que a Bíblia diz, a Bíblia sempre vai ser o nosso manual. Quando a Bíblia nos começa a mostrar alguma coisa, é bom a gente fazer o que ela está recomendando fazer. É para o nosso próprio bem. Sempre vai ser assim. E quando comemos ou bebemos e fazemos qualquer outra coisa, isso tem que ser feita para a glória de Deus. Em Coríntios, no capítulo 10, 31, fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Mas como é que se faz tudo para a glória de Deus? Vivendo em obediência. Ah, como é você viver em obediência? Como é que eu aprendo a viver em obediência? Como é que você aprende, meu irmão? Vendo novela? Indo para a festa?
Indo para um bar? Indo no prostíbulo? É assim que se aprende a obediência? Não. Quem aqui pode me dizer como é que se aprende a obediência? Através do quê? Da leitura do quê? Da palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar espiritualmente a nossa fé com a palavra de Deus. Assim nós vamos entender, vamos aprender, vamos ser ensinados por essa palavra a viver de maneira obediente a quem? A Deus. Nós vamos comprar, não esqueçam disso. Além do mais, nós falamos até agora, porque talvez seja de suma importância a gente mudar e adequar a nossa maneira de nos alimentar o corpo. Mas nós vamos falar agora que o corpo, ele precisa de repouso. Ele precisa de um bom sono, né? A gente às vezes fala, Deus, me dá um sono reparador, que amanhã eu acorde com energias renovadas, revigorado, para que eu possa sair, pregar e ministrar a tua palavra, levar essa palavra da salvação a muita gente, para que a tua família cresça, para que a tua família aumente. Aí eu durmo 2 horas nessa noite. Está certo dormir 2 horas toda noite? Adianta eu pedir para que Deus Ele me dê um sono reparador? Vai ser o que a Evelinha falou aqui. Essa oração não vai ser ouvida. Porque como é que eu vou ter um sono reparador se eu só dou 2 horas de descanso de um sono para o corpo que não é meu? Se Deus estipulou 8 horas de descanso, vamos dormir 8 horas de descanso. O povo, durante a lei, lá no Antigo Testamento, ele viveu na Babilônia quantos anos? 70 anos. Por quê? Porque Deus pedia para que eles guardassem, tá? Lá na lei, o sábado. E de determinado tempo, a outro determinado tempo, eles não estavam guardando o sábado, que era o quê? O descanso, o dia do descanso, segundo a lei. E isso foi cobrado por Deus. Por isso que eles foram para a Babilônia e viveram lá por 70 anos. Tá certo? Então a gente tem que entender que se Deus estabeleceu que o nosso corpo ele precisa de um repouso, nós temos que obedecer. Ou você tem uma fórmula melhor do que a que Deus relata. Vamos ver. O descanso adequado como cuidado para o corpo. Em João 11, de 11 a 3, fala assim a palavra de Deus. Cristo dizia e depois nos apresentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Nós víamos isso antigamente e entendia que Lázaro, como Jesus estava falando, ele não tinha morrido, ele só estava dormindo. Os discípulos tiveram esse entendimento. Disseram depois os discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. A Bíblia está falando aqui do quê? Do repouso do sono. Então, nosso corpo não, eu tenho que mudar esse hábito. O corpo que já não é mais meu, mas pertence ao meu Senhor Jesus Cristo, ele precisa de um cuidado, de um sono, de um repouso, de um descanso. Certo? Em Marcos, no capítulo 6, de 30 a 32, fala: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Quer dizer, os caras estavam trabalhando ali na obra, o ministério de cada um deles estava bombando. Mas olha o que Jesus falou para eles: e ele lhes disse: vinde repousar no corpo. O próprio Senhor Jesus, chamando seus apóstolos, chamando seus discípulos, vinde repousar no corpo. Jesus entendia que o corpo precisa do quê? De um descanso, de um repouso, de um sono. Não adianta você querer trabalhar, dormir é perda de tempo. Não. Deus disse que seu corpo, Jesus falou que venha aqui, venha descansar um pouco. Tá? Vinde repousar um pouco, a parte no lugar deserto.
porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Os discípulos obedeceram a Jesus. O mestre estava ali. O mestre estava ensinando. Ei, fulano, ei, Pedro, ei, João, ei, Tiago, vinde repousar. Vinde repousar, teu corpo está precisando de descanso. Mas quando você vence o sono, quando você estipula, não, eu dormir de 4 a 5 horas por dia, você não está sendo obediente a Deus. Você não está dando o repouso do sono, do seu corpo. Ele necessita. Deus demonstra isso. Seu corpo, meu irmão, minha irmã, precisa ser bem alimentado, precisa de repouso, precisa de descanso. Ninguém aguenta trabalhar a vida toda sem uma folga, sem um descanso. Ela, com certeza, a pessoa que fizer isso, com certeza ela está encurtando aquele tempo já determinado de vida. Ela não está prolongando e não vai ver nem o que já é determinado dela depois. A Bíblia também fala que nós precisamos de exercício para este corpo. O exercício físico, ele é importante para o cuidado do corpo. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7 e 8, diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, em comparação à piedade, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é, e da que há de ser. Se a gente ler e entender de maneira errada, vai achar que o exercício físico de nada se aproveita, ele não é proveitoso. Não adianta, é pouco proveitoso. Mas se você ler e entender que você tem que estabelecer que a comparação está sendo feita em relação ao quê? A piedade. A piedade. Porque a piedade tem mais. O exercício da piedade deve ser maior do que o exercício do corpo, mas o corpo ele precisa sim de exercício. Naquela época de Jesus, a gente via que Jesus percorreu o quê? Longas, grandes distâncias. Né? Era ou não era um exercício essas distâncias que Jesus percorreu a pé? Os alimentos, eles eram cultivados por cada um. Cada um construía a sua casa, seus móveis, correto? Hoje em dia nós temos tanta tecnologia, que talvez a maioria das pessoas se exercitem hoje ou por vaidade, tá? Ou porque essa tecnologia toda que está à disposição do ser humano tornou as pessoas sedentárias. Então os despertam já estão com pressão alta, já estão com glicemia, já estão as juntas necessitando de reforço de musculatura. Mas naquela época, a vida em si já era um exercício. Pensa, naquela época, eu tenho que plantar o que vou comer, eu tenho que arar, eu tenho que cuidar do meu rebanho, eu tenho que cuidar da minha pesca, do meu barco. Isso já é um primeiro exercício. Hoje em dia, naquela época não existia, creio eu, escritórios com ar-condicionado, uma cadeira, e você trabalhasse esse lado no escritório, sentado numa mesa, numa cadeira, perto de uma mesa, no computador. Ali, meu amigo, era trabalho árduo, de sol a sol. Já era um exercício que eles praticavam, mas a Bíblia dizia que eles precisavam se exercitar. Não tanto quanto o exercício da piedade, porque a piedade, ela prometia o quê? Da vida que agora há, que é, da vida que agora que é, e da que é que vem. As obras da piedade. Então, meus irmãos,
aprendi e vou procurar me adequar, porque a palavra de Deus me ensinou nesse estudo, nessa administração, porque em vários aspectos eu me encaixo. Isso não quer dizer que vai ser do dia para a noite, mas assim como eu preciso ter atitude de obedecer, eu também tenho atitude em mudar o meu estilo de vida. Assim como eu tive atitude em mudar o meu estilo de vida que eu vivia antes, para viver como filho de Deus, assim também eu tenho que mudar meu estilo de vida para cuidar desse corpo que não me pertence mais. E foi contrário, o dono dele é Jesus Cristo. Você quer agradar ou desagradar ao seu Senhor? Você quer agradar ou desagradar ao seu Senhor, meu irmão? Me responda. Agradar. Agradar. Então cuide do corpo que não é mais seu. Tá certo? Amém. Possamos entender que a alimentação tem que ser adequada e precisamos sim de um repouso de sono, um descanso para este corpo, para que ele possa ficar revigorado, para ele ficar cansado. Né? Muita gente brinca, estou na idade do louvor. Mas se você vivesse de maneira alimentando adequadamente, dando descanso adequadamente, exercitando adequadamente esse corpo, eu digo a Deus, essa idade do condor seria bem mais para frente, bem mais para frente. Tá certo? Então, precisamos de alimentação por quê? Adequada. Precisamos do quê? Descanso para esse corpo. Precisamos do quê? Exercitar este corpo. Analise onde é que você tem dificuldade, onde é que você não está adequado. E procure mudar esse estilo de cuidado. Amém? Amém. Que a graça de nosso Senhor ela possa nos permitir que esta administração, que essa palavra realmente produza o efeito para o qual ela foi enviada e que opere de maneira poderosa, transformando e nos capacitando a obedecer a Deus quanto ao cuidado do corpo. Em nome do Senhor Jesus, a gente vai dizer amém. Amém. Amém, Senhor.